Mecânica. Aula 3, Leis de Newton. Nós continuaremos com o assunto da aula passada, onde nós vimos as leis de Newton e vimos alguns exercícios. As leis de Newton nós sabemos que são três. A primeira lei é conhecida como princípio da inércia, onde a força resultante sendo igual a zero, o corpo não sofre a aceleração. A segunda lei é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ela resulta na fórmula que vai permitir calcular a força resultante. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Nós podemos utilizar essa fórmula para calcular tanto a força resultante, quanto a massa, quanto a aceleração. Lembrando que a massa, a unidade do sistema internacional é o quilograma, e a aceleração, a unidade é o metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado resulta na unidade Newton. A terceira lei é conhecida como princípio da ação e reação, onde a toda ação corresponde a uma reação, de mesma direção e intensidade, porém com sentido oposto, sentido contrário. Vamos para os exercícios. Esse exercício é da aula passada. Nós vimos que para calcular a aceleração dos corpos analisando as figuras abaixo, foi resolvida a letra A, onde nós temos duas forças com a mesma direção e mesmo sentido. F1 tem 15 newtons, F2 tem 5 newtons. Aí nós queremos achar a aceleração. Nós sabemos o valor das forças que estão agindo sobre o corpo, nós sabemos a massa do corpo. Para achar a aceleração, nós vamos ter de utilizar a segunda lei de Newton. Mas antes nós temos que saber quanto vale a força resultante. Como as duas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, nós vamos somá-las, permanecendo com o mesmo sinal. Portanto, nós temos F1, que é 15 newtons, mais F2, que é 5 newtons. Resulta numa força resultante de 20 newtons. Para achar a aceleração, vamos utilizar agora a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Ao passar a massa para o primeiro membro, nós vamos obter o valor da aceleração. Portanto, força dividido pela massa é igual a aceleração. Então, a aceleração é a força dividida pela massa. A força nós sabemos que é 20 newtons. A massa é 5 kg. 20 dividido por 5, obtemos uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. A letra B não foi resolvida na aula passada, então vamos resolver agora. O que nós percebemos? As forças são iguais. Elas têm a mesma direção, que é horizontal, mas têm sentidos opostos. Então, nesse caso, nós faremos o somatório considerando elas como sinais diferentes. Força resultante vai ser igual a F1 menos F2. F1 tem maior intensidade, então nós colocamos ela como positiva, F2 com menor intensidade, colocamos ela como negativa. Ao substituir os valores, F1 vale 15 newtons, F2 vale 5 newtons. 15 menos 5, nós vamos obter uma força resultante de 10 newtons. Para achar a aceleração, nós vamos fazer a mesma coisa. A aceleração é a força dividido pela massa. Nós vamos obter a aceleração utilizando a segunda lei de Newton. Substituindo os valores, a aceleração, a força vale 10, a massa vale 5, 10 dividido por 5, vamos obter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A quarta questão, ela pede para calcular a massa. Calcule a massa dos corpos analisando as figuras abaixo. A força F1 vale 20 newtons, a força F2 vale 10 newtons. Qual é a massa do corpo? Sabendo que a aceleração que ele está sofrendo é 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, né? Porque nós temos força, nós temos massa e aceleração. Ou seja, os três termos que são utilizados na segunda lei de Newton. Mas antes nós temos que saber quanto vale a força resultante. As duas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, então elas vão se somar. F1 mais F2 vai dar o valor da força resultante. 20 mais 10, nós vamos obter uma força resultante de 30 newtons. Então, a força que substitui essas duas aqui vale 30 newtons. Agora vamos utilizar a segunda lei de Newton para já achar justamente a massa do corpo. Força igual a massa vezes a aceleração. Ao passar a aceleração para o primeiro membro, nós estaremos isolando a massa. Força dividida pela aceleração vai ser igual ao valor da massa. Portanto, massa é igual a força dividido pela aceleração. Ao substituir os valores, quanto vale a força? 30 newtons. Quanto vale a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. 30 dividido por 2 vai obter uma massa de 15 kg. Agora, por que quilograma? É só nós lembrarmos que Newton significa quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ao cortar metro por segundo ao quadrado com metro por segundo ao quadrado, fica somente o termo quilograma. Por isso que resulta a massa em quilograma, que são unidades do sistema internacional. A letra B a gente resolve do mesmo jeito, mas nós temos que levar em consideração a direção e o sentido. A direção é a mesma,
é vertical. Horizontal, desculpa. Agora, o sentido é oposto. Uma força aponta para a direita, a outra força aponta para a esquerda. Então, nós vamos subtrair essas forças. A maior, de maior intensidade, vale 20 newtons. A de menor intensidade vale 5 newtons. Então, nós vamos obter 20 newtons menos 5 newtons. Teremos como resultado 15 newtons. Então, a força resultante agora é menor. Ela vale 15 newtons. Então, quer dizer que uma força que substituiria essas duas para obter a mesma aceleração seria uma força de 15 newtons. Massa, nós sabemos que podemos calcular usando a segunda lei de Newton, dividindo a força pela aceleração. Como a força é igual a 15 e a aceleração é 3, para este exemplo, nós teremos 15 dividido por 3. Portanto, a massa deste corpo aqui é igual a 5 kg. Quinta questão. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é 20 newtons, sua aceleração é 4 metros por segundo. Tá. A resultante vale 20 newtons, a aceleração 4 metros por segundo. Se a resultante das forças fosse 30 newtons, a aceleração seria de... Bom, agora nós queremos saber quanto vale a aceleração, se a força aumentar de 20 para 30 newtons. Mas para nós calcularmos a aceleração, nós utilizaremos a segunda lei de Newton. Mas para utilizar a segunda lei de Newton, primeiro nós temos que saber quanto vale a massa desse corpo, né? Então vamos ver aqui, olha. Na primeira situação, força é igual a massa, que eu não sei quanto ela vale, que vai resultar numa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Usando a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, a força vale quanto? Vale 20. A massa eu não sei, mas a aceleração vale 4. Então nós vamos fazer a substituição nessa fórmula, passando a aceleração para o primeiro membro, né? Força dividido pela aceleração vai ser igual a massa. Portanto, massa é igual a força dividido pela aceleração. Ao substituir a força que vale 20 pela aceleração que vale 4, nós vamos fazer a divisão 20 dividido por 4, vamos obter uma massa de 5 kg. Agora, nós sabemos que esse corpo vale 5 kg. Portanto, ao aplicar uma força de 30 newtons, que é o que ele fala aqui, qual vai ser a aceleração desse corpo de massa 5 kg? Vamos utilizar novamente a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Só que a força agora é maior. A massa é a mesma, já que o corpo é o mesmo. Então, força igual a massa vezes a aceleração. O que nós queremos saber agora? A aceleração. Então, essa massa que estava multiplicando, ela passa para o primeiro membro, passa dividindo. Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa. Substituindo os valores, força vale quanto? 30 newtons. Massa vale quanto? 5 kg. 30 dividido por 5 resulta numa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Essa questão aqui, pessoal, ela é a primeira questão da aula 2, só que eu não mostrei a letra D e a letra E. Então vamos resolver aqui a letra D e a letra E. Calcule a intensidade da força resultante agindo sobre os objetos representados nas figuras abaixo. Aqui eu quero descobrir quanto vale a força, eu sei o valor da massa e eu sei o valor da aceleração. Essa aqui é direto, né? Nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A massa vale 4 kg, a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Portanto, nós temos 4 vezes 3, nós vamos obter uma força resultante de 12 newtons. A letra E é a mesma coisa. Força igual a massa vezes a aceleração. O que eu quero descobrir? O valor da força resultante. Então, o que eu tenho que fazer? Utilizar a segunda lei de Newton multiplicando a massa pela aceleração. A massa é igual a 30, a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força que está causando essa aceleração, ela vale 75 newtons. Segunda questão. Aliás, melhor. Terceira questão. Calcule a aceleração dos corpos analisando as figuras abaixo. Essa aqui seria da aula 2. Aqui eu tenho duas forças agindo sobre uma massa de 20 kg. Essas forças são paralelas, têm a mesma direção, o mesmo sentido. Eu quero saber quanto vale essa aceleração. Então, para calcularmos a aceleração, primeiro nós temos que saber quanto vale a força resultante. Para achar a força resultante de forças que têm a mesma direção e o mesmo sentido, basta somá-las, conservando ambas com o mesmo sinal, no caso positivo. Então, vou ter 40 mais 10, eu vou obter uma força resultante igual a 50 newtons. Já sei quanto vale a força que substituiria essas duas forças aqui, vale 50 newtons.
Agora eu quero achar a aceleração. Vou utilizar o quê? A segunda lei de Newton. Eu sei que força igual a massa vezes a aceleração. Se eu quiser obter a aceleração, basta passar a massa para o primeiro membro. Ela estava multiplicando, passa dividindo. Força dividido pela massa igual a aceleração. Portanto, a aceleração é igual a força dividido pela massa. 50 é o valor da força, a massa vale 20. 50 dividido por 20, nós vamos obter uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. A letra D resolve isso do mesmo jeito, mas o que nós temos que perceber? É o somatório de forças, né? Eu quero achar o valor da aceleração. Uma força vale 40, a outra vale 8 newtons. Só que elas são opostas, né? Tem a mesma direção, que é horizontal, mas tem sentidos opostos. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos subtrair a de maior intensidade, que é F1, vale 40 newtons, F2 vale 8 newtons. Portanto, nós teremos 40 menos 8, e a força resultante é igual a 32 newtons, e vai deslocar o corpo para a direita. Agora falta nós acharmos a aceleração. Novamente vamos utilizar a segunda lei de Newton. Nós sabemos que a aceleração pode ser obtida através da divisão da força pela massa. A força é 32 newtons. A massa é 8 kg. Ao dividir 32 por 8, nós vamos obter o valor de 4 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que essas são unidades do sistema internacional. Newton significa quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quando nós cortamos quilograma com quilograma, sobra somente metros por segundo ao quadrado. Leis de Newton, exercícios. Exercício 2. Está fora de ordem, como vocês podem perceber. Calcule a aceleração dos corpos analisando as figuras abaixo. A letra D, a força vale 72 newtons. A massa é 8 kg. Queremos obter a aceleração. Vocês já sabem que para obter essa aceleração, tendo o valor da força e o valor da massa, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. A letra E, nós vamos fazer a mesma coisa. Tem uma força de 80 newtons, que age sobre uma massa de 20 kg. Queremos saber quanto vale a aceleração. Vocês vão resolver isso no caderno para poder treinar, ok? Vamos passar para a próxima questão. Seria a questão 4 da aula 2. Aqui nós temos, calcule a massa dos corpos analisando as figuras abaixo. Aqui nós temos duas forças agindo sobre um corpo, elas têm a mesma direção, têm o mesmo sentido. Estão agindo sobre um corpo de massa que nós não sabemos quanto vale, mas esse corpo está sofrendo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa questão já foi resolvida em aula passada. Vocês podem calcular isso aqui. Então, nós sabemos que se temos duas forças com a mesma direção, nós vamos somá-las para obter a força resultante. Depois vamos utilizar a segunda lei de Newton para obter o valor da massa. A letra D, também temos duas forças agindo, uma vale 40, a outra vale 8. Não sabemos o valor da massa, mas nós sabemos que ele está sofrendo uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Novamente, nós vamos somá-las, considerando uma como sinal positivo, a outra com sinal negativo, para obter a força resultante. Depois utilizamos a segunda lei de Newton para calcular a aceleração. A próxima questão. Quando a resultante das forças que atuam no corpo sobre um corpo é 500 newtons, sua aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Se a resultante das forças fosse 1000 newtons, a aceleração seria de... Pessoal, sem fazer cálculo, já poderíamos resolver essa questão. Como assim, né? É muito simples. Repara que 1000 é o dobro de 500. Portanto, se nós dobrarmos a força sobre um corpo, obviamente nós vamos dobrar a aceleração. Mas vamos ver se esse raciocínio está correto. Aqui a força de 500 newtons, agindo sobre um corpo de massa desconhecida, nós obteremos a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Força, eu sei que é igual a massa vezes a aceleração. O que eu quero saber? O valor da massa. Se eu passar a aceleração para o primeiro membro, né, eu tenho que força dividido pela aceleração, eu vou obter o valor da massa. Portanto, massa pode ser obtida pela divisão da força pela aceleração. A força é quanto? 500. A aceleração é quanto? 4. 500 dividido por 4, temos uma massa de 125 kg. Então, esse corpo tem massa de 125 kg. Se nós aplicarmos uma força de 1000 newtons nesse corpo, ficaria assim. Força 1000 newtons, massa 125 kg. Qual a aceleração que ele vai sofrer? Novamente, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Então, a aceleração vai ser a divisão da força pela massa. 1000 dividido por 125, nós obtemos uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. A resposta correta seria a letra D.
Repare que nós dobramos a força, nós dobramos a aceleração. Era 4, passou para 8. Se nós tivéssemos triplicado a força, nós teríamos triplicado essa aceleração.